de certa forma, o fair play financeiro vai favorecer muito eles. Por que vai favorecer muito eles? Porque a arrecadação deles é gigantesca. O Flamengo sempre ganhou muito mais dinheiro da televisão que os outros clubes, em certo ponto. Eu não vou criticar. Eu acho que o Flamengo realmente, pela torcida que tem, o tamanho da torcida, tem que ganhar mais mesmo do que os outros clubes, mas não essa diferença absurda. A gente não ganha nem 50% do que os caras ganham. Exatamente. Isso não tem que existir. Aí já existe um desequilíbrio no campeonato. Sim. Eu acho errado. Quem se fode, se um fair play financeiro sair, quem se fode é a gente. Porque o fair play financeiro, ele é através do arrecadamento do clube o que o clube ganha. A arrecadação. Você tem um limite. A nossa arrecadação é baixa. A nossa arrecadação é baixa. Aí tá lá, né? Abraçado lá com o Demo lá. E quem tá se fudendo é o Fluminense. Não faz diferença. O Flamengo, quem dá mais audiência? E eu vou falar o quê? É o Flamengo. Então eles vão querer o quê? Vão beneficiar cada vez mais, porque vão dar audiência, o time tá bem, eu vou botar os jogos dele. Turma, nós do Fluminense não conseguimos nem reformar as Laranjeiras. Eles, né, o Flamengo, vão construir um estádio de pensamento muito pequeno do Mário. Mas esse pensamento só pequeno, eles tiveram um planejamento lá atrás, que deu muito certo, foi muito bem feito. Eles, inclusive, tiveram times meio abaixo pra poder chegar no ponto que eles estão agora. A gente não tem condições de querer comparar. Eu também acho que a gente precisa pensar em estádios, em reformar a Laranjeira, fazer estádio, mas nosso cenário é outro, entendeu? Por isso que muita gente pede, vamos com a SAF, vambora, não pode demorar muito, porque a gente tem que se manter competitivo, cara. Eu acho que tem que pensar primeiro em fugir da zona do rebaixamento, que tá, ó, a Série B tá ali, ó, tentando arrastar de todas as maneiras. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Galera, vou falar pra você, hein? Nesse vídeo vamos trazer ali os caras, né, os rivais, os torcedores do Fluminense tentando entender, né, tentando ali fazer os cálculos de como o Flamengo chegou nesse patamar, né, nessa estrutura financeira que é hoje. Temos que, né, tem que arrecadar ali tanto, tem que fazer tanto, os caras fizeram isso, fizeram aquilo. Eu só sei que eles estão tentando entender a matemática do Flamengo, né, por ter virado aí uma potência financeira. E eles, logicamente, né, estão ali de olho, né, de olho no que o Flamengo vem fazendo para tentar copiar. Beleza? O vídeo tá legal, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá? Deixa eu deixar aqui os créditos pro canal Flu Resenha. E vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Ó, vamos espiar agora, né, o que eles falaram, né, sobre o Flamengo e essa matemática deles aí para tentar entender a nossa condição financeira. Roda aí, produção! A gente fala aqui rapidinho sobre isso, cara. Sobre o fair play financeiro, né? A gente tava até conversando com o pessoal do Papo Glorioso aqui sobre isso, né, Caio? Eu já venho conversando com eles já no grupo que a gente tem, né? No grupo do ódio aqui, que tem os canais aqui da casa aqui, né? Fair play financeiro, Caio. Quer começar você? Você que é o cara dos números, você assim, trabalha com isso. Fazer um resumo, né? Porque o fair play financeiro tem várias formas em vários países, de forma diferente, mas em linhas gerais o objetivo é garantir sustentabilidade financeira do time a longo prazo. Em linhas gerais é isso. Não pode gastar mais do que arrecada. Que de certa forma, o fair play financeiro é o que naturalmente qualquer empresa, qualquer time deveria fazer de forma natural sem ter que existir uma lei, uma regra pra isso, né? Porque qual empresa, qual time em sã consciência, em gestão, né, vai querer gastar mais do que você arrecada? Pensando na longevidade do time ou da empresa. Não existe, né? Só que o que acontece aqui no Brasil, voltou esse assunto de fair play financeiro, né, levantado pelo time Mulambo, né? Principalmente, isso é minha opinião, que eles estão muito incomodados com outros times que estão levando jogadores melhores do que o time dele e eles estão agora começando a sentir, né? Porque, de certa forma, o fair play financeiro vai favorecer muito eles. Por que vai favorecer muito eles? Porque a arrecadação deles é gigantesca. Então, assim, só que o que acontece? Você vê um time do Botafogo, que tem uma arrecadação, sem considerar a SAF, que a arrecadação, sei lá, 200 milhões, 300 milhões. É muito 300 pequeno. Alguma coisa. 300 e pouco? Tá, 30% do que o Flamengo arrecada, em linhas gerais. Como é que o time vai contratar jogadores que cheguem perto dos jogadores do Flamengo com uma arrecadação dessa? Não. Mas aí você tem que criar regras específicas, por exemplo, com uma SAF que vem, que não, beleza, você tem uma SAF, você tem direito a, sei lá, você investir, né, essa empresa investe, até porque ela deve ter condições, né, apresentando demonstrativos, financeiros, balanços, de que o quê? Não, que o time pode não arrecadar, mas se precisar eu tenho suporte aqui, ó, comprova.
Então você tem que criar uma legislação específica para atender. Entendeu? E além disso, acho que tem que ter outros pontos que podem ser considerados. Porque, por exemplo, lá tem países, né, podem me confirmar, talvez o Ivo tenha até essa informação, de cota de TV. Cota de TV que é uma coisa mais equilibrada entre os países, né? Aqui, como é que é? Na Inglaterra mas na Inglaterra você ganha também dependendo da situação que você fica no brasileiro. No campeonato local deles lá. É. O futebol, a Liga Americana, esqueci o nome agora dela. MLS. Esqueci o nome. MLS. Ela você recebe valor igual para todos os clubes, né? Todos os clubes recebem o mesmo valor. Aqui no Brasil a gente não vê isso. É diferente. Não só o futebol americano, tá? Mas todos os esportes todos não. O futebol, o basquete é assim também. Você recebe um valor igual. Uma diferença uma coisa ou outra. Mas no Brasil é diferente. Por que acontece que é diferente? Já tem um vício que vem de anos, né? O Flamengo recebe muito mais do que os outros. Já teve patrocínio estatal também, né? Já teve patrocínio do governo, na verdade, né? Por décadas. Por décadas, né? Por décadas. O Flamengo sempre ganhou muito mais dinheiro da televisão que os outros clubes. Em certo ponto, eu não vou criticar. Eu acho que o Flamengo realmente, pela torcida que tem, o tamanho da torcida, tem que ganhar mais mesmo do que os outros clubes, mas não essa diferença absurda. Não a gente não ganha nem 50% do que os caras ganham. Exatamente. Isso não tem que existir. Aí já existe um desequilíbrio no campeonato. Já existe um desequilíbrio no campeonato. Só que o fair play financeiro, o que me assusta é ver o Mário Bittencourt colado, né? Não vou falar o que eu queria falar, né? Não vou falar o que eu queria falar. O homem é advogado. Você já vai entender, né? Colado lá no Landim, rindo, todo sorridente e defendendo o fair play financeiro. Eu acho errado. Quem se fode, se um fair play financeiro sair, quem se fode é a gente. Porque o fair play financeiro, ele é através do arrecadamento do clube o que o clube ganha. A arrecadação. Você tem um limite. A nossa arrecadação é baixa. A nossa arrecadação é baixa. Aí tá lá, né? Abraçado lá com o Demo lá. E quem tá se fudendo é o Ivo, não faz diferença. Hoje, nesse cenário atual, não faz diferença nenhuma no fair play financeiro do Fluminense, porque de certa forma o Fluminense tá tentando se manter com os gastos abaixo da receita, então só vai formalizar. Se a gente tiver vamos supor, a gente fechou com uma SAF aí, Emirates. Aí é outro cenário. Querendo botar rios de dinheiro no Fluminense. É outro cenário. Aí a gente não pode. Por quê? Não, peraí, mas a empresa tá me dando suporte aqui, cara. Exato. Eles vão pagar. Entendeu? Então, assim, isso que tem que ser considerado. Só corroborando com o que vocês estão falando, gente, o fair play financeiro, ele é uma balela não só no Brasil, no mundo. O City cansa de passar por cima do fair play financeiro. E é o que o Testor tá fazendo com o Botafogo. O Botafogo, ele não gasta mais do que arrecada. Sabe o que o Testor faz? A mesma coisa que o City. Compra pela matriz. O dinheiro do Luiz Henrique não saiu do Botafogo. Saiu da empresa majoritária do Textor. Emprestou pro Botafogo. Então o Botafogo tem argumento sim de dizer que não tá gastando. Mas isso O City faz isso todo ano na Inglaterra. Todo ano ameaçam o City a excluírem eles de competição europeia e nunca dá em nada. Mas isso é uma manobra que tem justamente também no futebol brasileiro. Aí cabe também o futebol brasileiro ter uma regularização em relação a isso. Aí são outros 500. Exatamente. É outra história. Mas em relação ao fair play financeiro, se o Fluminense entrar nessa, quem se fode é a gente. Fode é a gente. Porque se for pela arrecadação, a gente tá fudido, cara. A gente não vai ter uma arrecadação igual do Flamengo, igual do Palmeiras. É por isso que tem que ter algo específico. Como os outros países têm. Cada um tem sua legislação. Aqui também tem que ter. O fair play financeiro na Europa, ele funciona num sentido. Fazer o que o Corinthians faz. Não. E aí vamos apontar. Gente. Aí é um absurdo. Aí é falta de responsabilidade. O pessoal reclamar das contratações do Botafogo e fechar o olho pro Corinthians chega a ser nojento. É de causar repulsa. Não tem cabimento isso. Corinthians deve marmita e contrata Memphis Depay, gente. Se a gente reclama das dívidas Fluminense, que são altíssimas, devemos reclamar sim, mas olha do Corinthians. O fair play financeiro deveria ser aplicado para o Corinthians. Deve marmita, essa é boa. A discussão não deveria ser Botafogo, deveria ser o Corinthians. A Leila, presidente do Palmeiras, levantou essa bola e ela foi muito bem quando ela levantou. Não existe um clube dever o que o Corinthians deve e gastar o que gastou nessa última janela.
Aí é escarrar na cara de todo mundo que tenta trabalhar direito, pô. Não, é verdade. Só um comentário aqui do William Dubins que tá falando aqui, ó. Mora aqui nos Estados Unidos, na NBA, o draft, escolha dos jogadores no início da temporada, os times com piores classificação escolhem primeiro. Eu tô entendendo que eles contratam primeiro, é isso que você tá falando, né, o William? Antes dos outros com melhor classificação. Foi isso que eu entendi. As ligas americanas, elas têm essa característica de tentar deixar igualitário mesmo. O basquete também é assim. Não, basquete, futebol americano, todos, a liga americana, eles são bem... Cara, olha só, mas esse aí tinha que ser um pensamento, mas aqui a gente sabe que isso não vai acontecer. O Maurício Monteiro tá falando aqui, ó, tamanho de torcida não tem que ser condição de cotas, e sim desempenho, esse papo para mantê-los sempre no topo, acorda. Gente... Mas aí você quer os conflitos de interesse que a gente fala que tem no futebol, né? Porque o Flamengo, quem dá mais audiência? E eu vou falar o quê? O Flamengo. Então eles vão querer o quê? Vão beneficiar cada vez mais, porque vão dar audiência, o time tá bem, eu vou botar os jogos dele. Rapaz, ó, corroborando com o que o amigo comentou. Gente, em 2023, vai dizer que nenhum rival parava pra ver o Fluminense. Eu nunca mais me esqueço de um Fluminense e Bragantino, que foi em Volta Redonda, eu assistindo de casa. O jogo, uma loucura, foi 2-1, o Fluminense ganhou o jogo, uma loucura. E aí era um narrador diferente, não era o Luiz Carlos Júnior, mas quem tava comentando era o Lédio Carmona. E aí no meio da transmissão, o Lédio Carmona vira pro cara e fala assim, eu não falei que era divertido fazer jogo do Fluminense? Olha só. O que eu mais conheço é rival que parava pra ver o Fluminense em 2023. Quem é que não para pra assistir o Botafogo hoje, gente? O Marco Monteiro... Aí o tamanho de torcida vai ser métrica pra quê? O Maurício Monteiro tá falando justamente isso, que a final da Libertadores 2023 foi recorde. Mas voltando aqui em relação ao papo do fair play financeiro, tem até um comentário aqui que eu acabei perdendo, cara. O Carlos Henrique. Turma, nós do Fluminense não conseguimos nem reformar as Laranjeiras. Eles, né, o Flamengo, vão construir um estádio. Pensamento muito pequeno do Mário. Mas esse pensamento só pequeno, eles tiveram um planejamento lá atrás que deu muito certo, foi muito bem feito. Eles, inclusive... tiveram times meio abaixo pra poder chegar no ponto que eles estão agora. A gente não tem condições de querer comparar. Eu também acho que a gente precisa pensar em estádios, em reformar a Laranjeira, fazer estádio, mas nosso cenário é outro, entendeu? Por isso que muita gente pede, vamos com a SAF, vambora, não pode demorar muito, porque a gente tem que se manter competitivo, cara. E quando a gente fala manter competitivo, não é só no campo não, é fora do campo também, entendeu? Não, o João... É verdade que tá falando. O João Vitor Galera, ainda fala assim, né? Você acredita nisso? O Flamengo já até pagou o valor milionário, né? Pela compra do terreno, já tomou posse do terreno. E mesmo assim, né? Os caras ainda ficam ali tentando colocar alguma dúvida, tentando se enganar a si próprio, né? Agora, galera, venhamos e convenhamos, querer ganhar a mesma coisa ou querer, né, uma diferença mínima, então tira também a diferença de audiência. Pô, a diferença de audiência de jogos do Fluminense é aqui. A diferença aqui, diferença de jogos de audiência do Flamengo é aqui, irmão. A diferença é absurda. Então, o pagamento é proporcional também para a diferença de audiência. Quer ter mais dinheiro? Então, dê mais audiência. Simples assim. A verdade é essa. E outra, esse argumento de que muita gente assistiu o Fluminense 2023... metade do país que não é Flamengo, uma metade é Flamengo, a outra metade não é, assiste os jogos do Flamengo. Então continua sendo uma disparidade enorme, porque Vasco, Fluminense e Botafogo assistem jogos do Flamengo pra secar, assim como os demais outros clubes que não gostam do Flamengo. Simples assim, e aí você vai ter a mesma proporcionalidade de novo, só que é maior, porque tem muito mais times que não gostam do Flamengo do que não gostam do Fluminense, que, venhamos e convenhamos, não faz mal a ninguém, né? A verdade é essa. Galera, tá aí, né? Vou deixar aqui os créditos pro canal Flu Resenha. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like e colocar o seu comentário, o que você pensa, né, aí, a respeito da SAF e de tudo que eles falaram aí nessa mesa, beleza? Lembrando, né, meus amigos, que é só pedrada, é um vídeo bom atrás do outro e daqui a pouco eu trago mais um aqui pra vocês, hein? Dá mole não, hein? Por quê? Porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!